Oh, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação sejam exclusiva deles. Neste dia de hoje, sejamos gratos a tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Agradeçamos aos céus, mudemos as nossas orações. Em vez de pedir, vamos agradecer. Muda 30, 70, 80, 20, 80% do teu tempo agradecendo a Deus a vida, agradecendo a Deus a família, o teu trabalho, a condição que Deus te dá. E os outros 20 ou 30% coloca diante dele tuas petições. Nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, uma palavra que Deus nos deixa, uma palavra muito específica sobre uma reflexão. E nessa reflexão nós precisamos entender que a poderosa mão de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar. A palavra de hoje que Deus tem para a minha vida e para a sua vida está no primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 7, versículo 14, que vai dizer para mim e para você: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante que no versículo 15 está falando aqui, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Uma palavra maravilhosa. O interessante dessa palavra é que ela é tão logo Salomão, filho de Davi, rei Salomão, ele constrói o templo e Deus dizendo que vai se manifestar naquele lugar, um Deus feliz com certeza, dizendo que ali é a casa dele que está sendo feita, e Deus diz que vai ouvir as orações. Mas entre uma palavra e outra de Deus, Deus sempre nos chama uma atenção, ele sempre destaca uma palavra para nos chamar a uma reflexão. E esse versículo 14 talvez seja um versículo que nos chame muita atenção, porque fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome. É possível que nós estejamos chamando pelo nome só de lábios, mas não de coração, porque Deus vai falar isso na construção do templo, onde Deus ia ouvir as orações do templo. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, mas é possível que Deus queira de nós quebrantamento, é possível que Deus queira mais de nós humilhação, porque o texto fala: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que seria humilhação? A palavra vai dizer que aquele que se humilha na presença de Deus, Deus exalta. Se humilhar é obedecer seus mandamentos, é ter temor e tremor com Ele, é buscar, como o próprio texto diz, buscar a face de Deus. Eu preciso me humilhar, entender que Deus é a minha prioridade, buscar sempre a face dEle. E quando eu faço isso, automaticamente eu retiro de mim coisas que não agradam Deus dos céus. Eu retiro de mim automaticamente aquelas coisas que impedem a manifestação plena de Deus na minha vida, porque o texto vai falar: e se converter. A gente precisa se converter de quê? Dos nossos maus caminhos. E quais são os nossos maus caminhos? É tudo aquilo que a gente faz que não está de agrado, de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, que a vontade de Deus, por mais que nós não entendamos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então Deus nos dá uma instrução na manhã desse dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que vai ouvir essa oração. Deus nos dá umas instruções. A gente tem que chamar Deus pelo nome, tem que buscar a face dEle, a gente precisa andar nos caminhos dEle, e aí a gente vai se converter dos nossos maus caminhos, porque os nossos passos são maus, a nossa natureza é essa, a nossa natureza tende a não se converter, a nossa natureza tende aos pecados, a nossa natureza entende que a gente não necessita de Deus. Então a gente precisa se apresentar com humildade diante de Deus, a gente precisa ter arrependimento verdadeiro, a gente precisa olhar para os nossos caminhos e falar para Deus: Deus, como é que estão os meus caminhos? Senhor, me ajuda a converter os meus caminhos. E esses caminhos envolvem toda a questão da sua vida, seus atos, atitudes, palavras, postura. Deus na manhã desse dia está requerendo de mim e de você, que a gente não só chame pelo nome, mas que a gente chame pelo nosso coração convertido, porque fala se converter, buscar a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos. E olha o que é que Deus faz. Esse é um Deus que a sua ira dura só um instante, a sua misericórdia dura para sempre. Aí Deus fala, se a gente chamar com o coração, se a gente se converter, se a gente buscar a face de Deus, Ele diz, então, eu
ouvirei dos céus. Ele ouve as nossas orações. Ele gosta das nossas orações. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Olha só, basta ter um coração contrito e quebrantado, basta se arrepender verdadeiramente, e o arrependimento, ele produz frutos de arrependimento, que o texto diz que o Senhor perdoa os nossos pecados. A excelência do perdão já nos foi dada lá na cruz do Calvário, quase 2000 anos atrás, pelo sacrifício vicário que alcançou a mim, a você, a sua casa, a sua família. Mas Deus tem muito mais. Nos nossos caminhos errantes, nos nossos maus caminhos, como diz esse versículo, Deus, ele quer quebrantamento. Deus, que ele quer arrependimento, que ele fala, perdoarei. E além de perdoar, ele diz, sararei a vossa terra. Que maravilha! Esse sarar a vossa terra implica em muitas coisas. Esse sarar a terra implica em Deus nos abençoar plenamente, o Deus do haja, o Jeová Jireh, o Deus abençoador. Então Deus, o Jeová Rafa, o Deus da cura. Então, as bênçãos de Deus plenas, narrada na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 8, vai falar do Deus pleno, da bênção plena. Ele sara a sua terra. Sarando a terra, automaticamente sara o nosso viver, sara a nossa vida, sara a nossa casa. Então Deus, nesse dia de hoje, fala para mim e para você mais uma vez. Ele recebe essa palavra, o nome de Jesus. Deus fala para mim e para você. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra. Manifeste frutos de arrependimento, busque a face do Senhor, converta-se. Converter, a gente desistir dos maus caminhos. Converter significa a gente não andar por caminhos que não agradam ao Senhor, que no próprio texto ele diz que eu ouvirei dos altos céus, ele ouvirá as nossas orações, vai perdoar nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Que esta palavra de paz, de ânimo, de fé e de bênçãos do céu caia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar a planta das suas mãos. Eu profetizo que Deus já está sarando nesse dia de hoje para o louvor e glória do nome dele. Eu quero orar por tua vida. Deus, no nome de Jesus, exalto e glorifico o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos dá neste dia de hoje, de estar apregoando a excelência dessa tua palavra. Senhor, ela corta dos dois lados. Que eu seja o primeiro a ser instruído mediante Deus. O Senhor sará a minha terra, sará a terra do meu irmão. Senhor, eu não sei o que é que nós precisamos ser sarados, mas uma coisa eu sei, que nós necessitamos de Ti. Que o desejo de buscar a Tua face, conforme esta palavra, Senhor, venha ser constante a cada respiração, a cada momento, a cada minuto. Senhor dos céus, nos dá força para aplicar essa palavra em nossas vidas. Dá força para esse meu irmão, dá força para essa minha irmã, dá força para esse pai de família, para essa mãe, para esse filho. Senhor, nos ajuda, pegue em nossas mãos, Senhor, na manhã desse dia. Nos ajuda a caminhar segundo a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sair dos nossos maus caminhos, Deus, nos ajuda. São tantas bandejas que essa terra propõe, são tantas bandejas que essa terra oferece, e na maioria das vezes nos desvia a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco de Ti. Senhor, pegue em nossas mãos, nos ajuda a caminhar segundo a Tua vontade, Deus, para que em nós seja revelado a grandeza do Teu amor e também, Senhor, a plenitude das Tuas bênçãos. Senhor dos céus, que as Tuas bênçãos estejam nas nossas vidas, em todas as instâncias, que nós declaremos que servimos a um Deus poderoso, a um Deus altíssimo, e esse Deus é abençoador, porque a Tua palavra diz, e estas bênçãos te alcançarão, quando a gente ouve Tua voz e a gente obedece a Tua voz. Obrigado por este dia, obrigado, Deus, por esta oportunidade, obrigado pela vida dos meus irmãos que irão ouvir esta devocional, esta oração. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço com coração grato, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que maravilha. Seja abençoado, que o dia de hoje seja pleno, que o dia de hoje seja para a manifestação da glória de Deus na tua vida, que você receba dos altos céus uma bênção, primeiramente uma bênção espiritual, que você receba dos altos céus, segundo esta palavra, que Deus sare a tua terra para louvor e glória no nome dele. Tchau, muito obrigado e até amanhã. Tchau.